rapaziada, decisão difícil, hein? Pro Fernando Diniz, vai poupar em que momento? E precisa poupar, rapaziada. Você tem no time uma quantidade de jogadores acima de 30 anos, você tem Marcelo, você tem Felipe Melo, você tem o Ganso, você tem o próprio Cano, que a gente já começa a perceber na hora de concluir os lances que falta um pouquinho de perna. Porque não é mole, não. Você vem do ano de 2022, em que ele atuou em quase todos os jogos, ou em todos, e você também jogar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Cariocão da forma que ele jogou. E ele é um centroavante que passou dos 30, mas ele marca, ele ajuda, ele corre, ele cai na direita, cai na esquerda, e o Arias também é pelo mesmo caminho. O Arias é mais jovem, mas mesmo assim é ligado no 220, tá? Em todos os setores do campo, e nisso você começa a perder força física de tanto jogar, de tanto correr, de tanta entrega, e tá jogando quarta e final de semana, meio de semana e final de semana. Não tem corpo que aguente. E o time misto, e poupar algumas peças passa a ser importante. E você escolher as batalhas que você quer lutar, as mais importantes. Mas só que esses dois próximos jogos do Fluminense, na minha opinião, são importantes. Você faz a sua estreia jogando em casa, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a sua estreia jogando em casa. Se venceu na primeira rodada o América Mineiro lá em Minas. Agora você vai jogar em casa, na frente da sua torcida, mais de 33, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, claro, mais de 33 mil ingressos vendidos para Fluminense e Atlético Paranaense. É um jogo importante em termos de tabela. Ah, mas é a segunda rodada, tem como recuperar, amigo? Você jogando em casa, você perde 3 pontos para o Atlético Paranaense, ainda mais o Atlético Paranaense da forma que virá para encarar o Fluminense no Maracanã, poupando os seus principais jogadores. Você não tem como recuperar esses pontos lá no final, não. Aí compromete sua briga pela vaga na Libertadores e compromete a sua briga pelo título. Pô, daí tu lembra, lá na segunda rodada o Atlético Paranaense veio com um time misto, o Fluminense com um time titular e perdeu. Ou empatou. Acho que é importantíssimo esse jogo de sábado no Maracanã, e a torcida também encarou isso como importante, comprando uma boa quantidade de ingressos. E tem um jogo no meio da semana. Ah, mas o Fluminense meteu 3-0 no Paysandu, mete time misto. Não é bem assim, né? O seguro morreu de velho. 3-0, mas vai estar lotado o estádio. Eles estão jogando em casa e vão partir para cima do Fluminense. Um time misto pode resolver o problema, mas o time titular pode ser uma forma mais segura de garantir a vaga. E Copa do Brasil, você passando da terceira fase, indo para outra fase, indo para umas oitavas, uma quarta de finais de Copa do Brasil, só vai aumentando o valor da premiação. E Copa do Brasil é um dos torneios que o Fluminense está disputando que paga melhor. Então é importantíssimo para o Fluminense, em termos financeiros, ser seguro e racional também na disputa da Copa do Brasil. O placar foi legal? 3-0 foi. Placar interessante para o Fluminense. Os camaradas lá vão ter que meter bastante gols no Fluminense para passar. Mas, amigo, não pode dar mole para o azar. Então o Fernando Diniz vai ter que decidir. É importante essa informação do jogo contra o Atlético Paranaense no sábado, eles virem com um time misto, para o Atlético, para o Fluminense, para o Fernando Diniz decidir em que momento ele deve poupar determinados jogadores. E o time misto do Fluminense, vamos lá, ser sinceros aqui, não é uma baba, né? Provou isso em alguns momentos em que foi necessário utilizar o Lelê, foi necessário utilizar o Guga, foi necessário utilizar o John Kennedy, o Lima. Então tem jogadores interessantes no banco de reserva do Fluminense que possa manter o nível e a forma do Fluminense jogar. O problema é escolher qual batalha recorrer ao time misto. Então vamos lá, informação vindo do Atlético Paranaense, que é interessante, que pode ajudar o Fernando Diniz a decidir em qual momento ele deve poupar seus jogadores. O Atlético Paranaense deve poupar peças importantes. Que peças importantes são essas que devem ficar no banco de reservas contra o Fluminense? Também tem isso, cara. Você vai lá para encarar o Paysandu pela Copa do Brasil, valendo vaga, jogo decisivo, jogo da volta. Marcelo pode estar no banco, o Ganso pode estar no banco, o Cano pode estar no banco, o Arias pode estar no banco e serem utilizados no segundo tempo, com 30 minutos do segundo tempo. Se der algum... o Paysandu já meteu 2 gols aí, ou a coisa tá feia, bota a rapaziada que é titular. Tem que estar à disposição, viajar, estar presente lá na preleção e entrar no campo, caso seja necessário. Né? Não sejamos arrogantes a esse ponto, já ficar no Rio de Janeiro.
Então, o Atlético Paranaense deve utilizar o time misto para a partida contra o Fluminense nesse sábado no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do Vicenzo, repórter Vicenzo Dalicani, do portal Tretes, o técnico Paulo Turra, que era auxiliar do Filipão, agora assumiu de vez a equipe do Atlético Paranaense, deve poupar peças importantes do time paranaense. O Atlético Paranaense está muito bem na Libertadores e nas suas frentes aí que ele está jogando. É um time bem treinado e tem peças muito boas como o do Terãs, o Fernandinho, passagem pela seleção brasileira, Manchester City, o atacante Vitor Roque também é muito bom jogador. Então vamos lá, de olho no duelo decisivo contra o CRB pela Copa do Brasil, eles também pensando no jogo da volta da Copa do Brasil, jogo decisivo. Na terceira fase da Copa do Brasil, o treinador deve preservar nomes como o meia Terãs, deve ser reserva nesse jogo contra o Fluminense, o lateral esquerdo Pedrinho, o volante Fernandinho, seleção brasileira, e times europeus, Premier League, o zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Vitor Roque. Todos esses jogadores citados devem ser poupados nesse jogo contra o Fluminense. Vale lembrar que o Atlético Paranaense perdeu o primeiro jogo para o CRB por 1-0. Para seguir vivo na competição, o rubro-negro terá que vencer a partida de volta por 2 gols de diferença. Então eles focaram nesse jogo da volta pela Copa do Brasil e vai mandar um time misto aqui para encarar o Fluminense. Agora vai a minha opinião com relação a esse jogo contra o Atlético Paranaense e o jogo da volta contra o Paysandu. Eu aproveitaria a utilização desse time misto do Atlético Paranaense e colocaria o time principal aqui no Maracanã. Não faria um duelo de time misto contra time misto. Eu ia com o melhor que eu tenho nesse jogo contra o Atlético Paranaense para garantir os 3 pontos no Campeonato Brasileiro jogando em casa. E mandaria todo o elenco para o jogo contra o Paysandu no meio de semana pela Copa do Brasil, poupando alguns jogadores específicos, como Marcelo. Aí o Marcelo seria poupado no jogo contra o Paysandu, mas ficaria no banco. O Felipe Melo, já que temos opções interessantes ali para a zaga, como o Vitor Mendes, temos o próprio Manuel, que precisa jogar, estava gripado, mas já está bem, está treinando normalmente, David Braz, então poupa o Felipe Melo. E o Marcelo, você pode utilizar tanto o Alexander na lateral esquerda ou o próprio Guga, mantendo o Alexander no meio de campo. O Guga pode fazer a lateral esquerda tranquilo no lugar do Marcelo, na minha opinião, no jogo contra o Paysandu. E o Ganso? O Ganso, ele em algum jogo, um desses jogos, ele vai ter que ser poupado, pode ser no jogo contra o Paysandu. Aí entraria o Lima, o Giovani, o Pirani, como o Fernando assim decidir. Eu colocaria o Lima para jogar. E no ataque o Cano e o Arias podem muito bem ceder a vaga de titular para esse jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil ao Lelê e ao John Kennedy. O Lelê como referência, como camisa 9, como centroavante lá no contra o Paysandu, e o John Kennedy no lugar do Arias pela direita e o Keno na ponta esquerda. O trio de ataque seria esse: Keno, Lelê e John Kennedy, para encarar a equipe do Paysandu no jogo da volta. E é claro, com Cano e com Arias no banco de reservas, sempre ali para dar moral, para ajudar, e se necessário for, como eu falei, se utiliza desde lança a mão desses jogadores. Mas claro, né, isso tem que ser pensado pela comissão técnica, fisiologia, parte física, por toda essa rapaziada. Tem que se reunir, ver quem tá bem, quem não tá, quem pode ser poupado agora ou ser poupado depois. Tem que passar por toda a área da comissão técnica para saber o que é mais importante. Isso deve ser pensado, já deve estar sendo pensado, se vai com o time principal contra o Atlético ou contra o Paysandu. Deixa aí a sua opinião, né? Vamos conversar e vamos ver nos comentários o que você acha, em que momento o Fernando Diniz deve poupar o seu time principal. O importante é que o Fluminense some os 3 pontos no Maracanã contra o Atlético Paranaense e no jogo da volta garantir a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Deixe seus comentários, deixe seu like também e se inscreva no canal. Tô indo nessa. Flui!